Bom dia, caros alunos. Aqui quem vos fala é o professor Anderson, professor de Física da segunda série C. Como vão as coisas? Quanto tempo? Estava com saudade de vocês. Estamos aí, mais uma semana. Iniciamos aí as atividades no segundo bimestre. Vocês conseguem me ouvir? Pessoal, vamos então dar início às nossas atividades acadêmicas. O objetivo dessa minha apresentação, dessa live de hoje, é nós refletirmos sobre as atividades a serem desenvolvidas nesta semana, sobre a realização da atividade online, que eu já passei há 2 semanas, que o prazo era até dia 5 de junho, aí eu prorroguei até dia 20 por conta de alguns alunos ainda não terem realizado a atividade online. Mas antes de nós darmos início às nossas atividades acadêmicas, trouxe um livro, tá? Chama-se Na Jornada com Cristo, tá? Max Lucado, o roteiro de Deus para a realização pessoal. Então é esse livro aqui, ó, pessoal. Então, vou fazer uma leitura. Nós temos sempre o objetivo de desenvolver a competência leitora. Então, quero ler esse texto para vocês. Aponte sua bússola para a direção certa. O problema não é que Deus não falou, mas sim que nós não ouvimos. Imagine qual seria sua reação se eu abrisse uma lista telefônica e dissesse bem alto: descobri uma lista de todas as pessoas endinheiradas. Ou se eu dissesse: aqui está uma lista dos diplomados em faculdade. Ou então: esta lista menciona quem tem carro vermelho. Provavelmente você diria: ei, espere um pouco. Essa não é a finalidade da lista. Você tem em mãos uma lista telefônica, ou seja, o propósito dela é simplesmente mencionar o nome e o número do telefone dos habitantes de uma cidade durante determinado período de tempo. Só poderia fazer bom uso da lista se entender sua finalidade. Só poderia fazer bom uso da Bíblia se entender a sua finalidade. A finalidade da Bíblia é simplesmente proclamar o plano de Deus para salvar os seus filhos. Ela afirma que o homem está perdido e precisa ser salvo. Ela também traz a mensagem de que Jesus é o Deus nascido em forma de homem para salvar seus filhos. Embora tenha sido escrita ao longo de 16 séculos por pelo menos 40 autores, a Bíblia tem um tema central: a salvação mediante a fé em Cristo. Começando por Moisés, no ermo deserto da Arábia, e terminando com João, na desabitada ilha de Patmos. A Bíblia é amarrada por um fio muito forte: a paixão de Deus por seus filhos e o plano dele para salvá-los. Que verdade relevante! Entender a finalidade da Bíblia é como apontar a bússola para a direção certa. Regule-a corretamente e tenha uma jornada segura. Mas se deixar de regulá-la, ninguém sabe aonde você irá parar. Escrito por Max Lucado. Seja bem-vinda, Rafaele Gonçalves, seja bem-vinda, Maria Laura. Então, nós estamos dando início à nossa aula e o texto reflexivo para darmos início às nossas atividades acadêmicas é
a jornada com Cristo. Aponte sua bússola para a direção certa. Esta é a mensagem de hoje. Aponte sua bússola para a direção certa. Eu sei que não está sendo fácil para ninguém. Não está sendo fácil para os alunos aprenderem, como a Rafaele já mencionou, que os alunos estão tendo dificuldade com a disciplina de física, que não estão entendendo nada, mas saiba que nós vamos tentar melhorar, vamos tentar fazer nossa parte, vamos tentar dar o melhor. Por isso que nós estamos buscando estratégias para resolver essa pendência. O ideal seria nós estarmos na sala de aula, presencialmente, pertos, próximos uns dos outros. Mas por conta dessa situação, por conta dessa pandemia, infelizmente isso não é possível no momento. Mas saiba que estamos buscando fazer o melhor. E estou estudando como utilizar esses recursos tecnológicos, que também não fazia parte da minha realidade, e estou buscando aprender, com o objetivo de ajudar os meus alunos a entender um pouquinho dessa disciplina, que mesmo presencialmente os alunos já sentem uma certa dificuldade em desenvolver as competências e habilidades relacionadas a essa área do conhecimento. Eu prorroguei o prazo de entrega da atividade online, quero dar a devolutiva, quero corrigir ela junto com vocês. Na aula de hoje eu quero explicar um pouquinho sobre a atividade dessa semana, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Um momento. Vamos lá então, pessoal. Opa. Ó, a atividade dessa semana tá no caderno do aluno, tá? Caderno do aluno, volume 2. Porque agora tem um pouco mais de conceito, não vai ter aquelas fórmulas matemáticas. Opa. Ler a páginas 31 a 33 da apostila, pessoal. O tema é o calor. Calor como forma de energia. Isso aqui você tem no caderno de vocês, tá? A habilidade, né, reconhecer a evolução do modelo de calor, a unificação entre o trabalho e calor e o princípio da conservação de energia. Vamos para a atividade aqui. Vamos lá. Peraí. Olha lá, pessoal. Abra aí a sua apostila na página 31, né? Vamos lá. Opa. Vamos lá. Calor como energia.
calor como energia. Provavelmente você já viu em filmes ou em vídeos a produção de fogo primitivo, por meio do atrito de pedaços de madeira. Se você já levou aquele tombo de calça jeans, com certeza já teve o joelho queimado. Certamente em dias frios, você já esfregou uma mão na outra para se aquecer. E por que será que isso acontece? Como esse calor é possível? Neste tema, veremos como o calor pode ser convertido em energia e nos beneficiar por meio de movimentos mecânicos. Então, pessoal, essa parte introdutória nós já vimos em filmes, né? Como, como as pessoas, para produzir fogo em uma floresta, no meio da floresta, tá fazendo um acampamento, de bater duas pedras, né, para gerar uma faísca e com isso poder queimar folhas secas, né, ou mesmo o atrito em pedaços de madeira. Então a gente vê que a mesma mão, né, quando a gente está às vezes muito frio, o que a gente faz? A gente esfrega as mãos e aí nós temos, a gente percebe o aumento da temperatura, né, a elevação da temperatura. E também a gente verifica em filmes, né, eles pegando pedaços de madeira, tritando uma na outra sobre pequenos pedaços de folhas secas, né? E com isso há uma elevação na temperatura e faz com que aquele material acaba queimando, né? E também quando a gente está andando de bicicleta e acaba caindo, né, atritando nossa pele no solo, a gente vê também a elevação da temperatura e também os arranhões na nossa pele. Então, a gente vê que o atrito está associado à elevação da temperatura do corpo, à produção de calor. Calor, como nós vimos em aulas anteriores, nada mais é que energia em trânsito, energia em movimento. Só faz sentido falarmos de calor quando nós temos duas fontes, uma fonte quente e uma fonte fria. E com isso, nós temos aí a elevação da temperatura. Então, essa primeira parte é uma parte introdutória, né, da apostila, para nós refletirmos sobre essa questão do calor. E aí, na atividade 1, ele fala: faça você mesmo. Com a ajuda do seu professor, realize a atividade experimental transformação de energia mecânica em energia térmica. E ele dá uma outra sugestão, que é o simulador de atrito, aonde ele sugere até nós entrarmos lá na página fet.colorado.edu, aonde tem o atrito, né, analisado de maneira microscópica. Vamos tentar aqui acessar. Vamos ver aqui. Estou tentando acessar aqui a página desse simulador para nós verificarmos aqui, pessoal. Um momento. É que a internet, pessoal, tá um pouco lenta, então tô tentando abrir aqui. Aí acaba travando.
Vamos ver lá, pessoal, se agora vai. Pessoal, então vocês têm essa apostila aqui, ó. São Paulo faz escola, caderno do aluno. Tá? Caderno do aluno. Aí nós vamos lá na parte de física, página 31. Tudo bem, Rafael, sem problema. Eu vou gravar também, aí depois eu mando no grupo, aí fica tranquilo. A minha também está oscilando aqui. Eu vou até gravar uma outra aula para a gente poder assistir, tá bom? Fica tranquilo. Tá, pode ficar tranquilo, depois eu estarei disponibilizando a aula de hoje. Então, pessoal, nós temos aqui a página, né, referente o simulador, né? E tem essa sugestão de atividade aqui que ele fala para você pegar uma lixa d'água, número 180. Caso não consiga este modelo, use uma lixa usada por pintor encontrada em casas de materiais de construção, em um bloco de madeira. Então, vamos fazer juntos aí, ó. Pega a sua apostila que vocês receberam. Tanto é que nós estamos buscando realizar as atividades. Bom dia, Júlia. Bom dia, Durval. Bom dia, Maria. Bom dia, Rafael. Bom dia aos alunos presentes aí na nossa live. Então, nós agora estamos buscando utilizar como instrumento de aprendizagem o caderno do aluno, porque aí você já tem ele. Então, quem não está com internet não vai ser prejudicado, vai poder fazer as atividades. E nós vamos ter esses momentos de live, nós temos o nosso grupo de WhatsApp, vocês têm o meu WhatsApp, e com isso a gente vai conseguir. Eu vou explicar as atividades, vocês vão fazer em casa, tá ok? Então, ele pede lá para você, com a ajuda do seu professor, realize a atividade experimental transformação de energia mecânica em energia térmica. Aí esfrega a lixa em um dos lados no bloco de madeira. Enquanto esfregava, o que você percebia na temperatura da lixa e da madeira? Então, se eu pegar uma lixa e esfregar, né? Mesmo aqui fazendo com a minha mão, eu já sinto uma elevação da temperatura, né? A gente tem aí a questão do atrito e energia mecânica, energia de movimento. Eu estou movimentando aqui a minha mão, né? Uma sobre a outra, e com isso a temperatura de ambas as mãos estão aumentando. Então, é a transformação da energia mecânica em energia térmica. Aumente a velocidade ao esfregar o bloco de madeira, o que você percebe na temperatura dos materiais, né? Então, a gente pode perceber que há uma elevação da temperatura. Por que você acha que esse calor é gerado, né? Então, tem a questão do atrito, tem a questão do calor, e depois ele pergunta, se não houvesse essa movimentação, um atrito entre os materiais, haveria o surgimento desse calor? O que vocês acham? Vamos pensar um pouco. Que tipo de transformação de energia é gerada no atrito? Vamos pensar aí. Vão refletindo, vão escrevendo aí na apostila de vocês. Então, olha só, pessoal. Eu estou aqui no simulador, tá? Então, aqui, ó, eu tenho dois livros. Um livro de química e um livro de física. Aí, ele pega a ampliação, pessoal. Então, ele pegou um pedacinho ali para verificar microscopicamente. Então, vendo essas partículas, esses pedacinhos, são os átomos constituintes tanto do livro de física como do livro de química. Aí, se eu esfregar, olha só, ó, estou esfregando. Olha a temperatura lá, ó, vermelha.
Observe aqui, ó, parei, a temperatura está diminuindo, tá? Tá diminuindo. Parou, as moléculas, elas, a, o grau de agitação delas vai diminuindo e a temperatura caiu, né? Então, para vocês verem, analisarem microscopicamente o que está acontecendo. Vamos fazer de novo? Ó, tritando novamente um livro no outro. Ocorre a diminuição no grau de agitação, a temperatura vai aumentando, tá bom? Então, esse aí é o simulador, né? Para nós percebermos microscopicamente o que, que acontece quando um material, né? Ele entra em contato com o outro, formando aí, devido ao atrito, ocorre essa elevação da temperatura. Depois tem esse experimento, ou faça você mesmo, com a ajuda do seu professor, realize a atividade experimental vela girante, né? Materiais, uma vela, uma agulha, um palito de dente, né, de churrasco, 2 copos de vidro e um estilete. Procedimento, com auxílio do estilete, aponte a parte de baixo da vela e aqueça. É importante apontá-la para ambos os lados. Dos serem acesos durante o experimento, conforme a imagem, aqueça a agulha com cuidado e faça um furo bem no meio da vela. Fixe o palito de dente ou de churrasco no furo. Ele servirá de apoio para suspender a vela. Coloque a vela suspensa entre os 2 copos de vidro, acenda as pontas da vela e observe quais transformações de energia ocorrem. Aí, pessoal, preparei o material. Se nós estivéssemos na escola, nós faríamos essa atividade prática, né? Como nós não estamos, nós vamos fazer uma adaptação. Aí eu pesquisei a respeito dessa atividade prática, que é a experiência em Joule. Um momento, por gentileza. Olá, essa é a atividade 5 e o tema é termodinâmica. Este vídeo vai ser bem simples por 2 motivos. O primeiro é que está chovendo e o segundo é que não tive muito tempo nas últimas semanas devido às provas. Mas vamos lá. Neste primeiro experimento você vai precisar basicamente de um balde, não seja muito fundo, uma bexiga que você vai ter que colocar na boca de uma garrafa e um fio ou algo que você possa equilibrar a garrafa desta forma. Depois você vai ferver uma quantidade de água que seja suficiente para conter 2/3 da garrafa Ah lá, com a bexiga. está esquentando a água, Ela coloca só numa vai entrar vasilha, quente na mais depois superfície lá, possível observe lá a e, bexiga, pessoal. com o aumento da temperatura do ar Aumento a dentro da temperatura. garrafa, ela fica menos densa e se expande, fazendo com que o balão estoure. Vamos agora para o próximo experimento. Você vai precisar de uma vela e Olha lá, a entender vela, que as pessoal. extremidades estejam aparecendo um cordão. Você vai precisar também passar o arame mais ou menos no centro da vela e equilibrar em algum lugar. Neste caso, eu estou usando um balde. Em seguida, é só acender as luzes Acendendo e lá a ligar a vela, vela. pessoal. A vela começa a oscilar. Aqui temos a transformação de energia térmica produzida pela chama da vela em energia de movimento. A vela começa a rotacionar em torno do eixo determinado pelo arame. É isso aí, pessoal. Então vocês viram aí, ó. Olha só, observe essa imagem, né, pessoal? O que que nós temos aqui? Energia térmica, né? Devido a essa combustão, nós temos essa vela. A vela ela é feita de parafina, tá? Um derivado do petróleo. Aí nós temos aqui o filamento, né, de pano da nossa vela. Aí nós tivemos aí o aquecimento, então com a presença da parafina, mais o filamento de lã, mais o fósforo, mais o atrito, mais o ar, ocorre a combustão, formação da chama, e de acordo que vai derretendo a vela, né, a gente observa a produção
a produção do movimento. Então, nós temos aí energia térmica se transformando em energia cinética, energia de rotação. E também é energia mecânica, energia da gravidade. Aí a gente observa a oscilação, né? Então, aí ele pede lá para nós quais transformações de energia ocorrem no experimento. Então, é energia térmica transformando em energia mecânica. Então, a gente vê as transformações de energia na natureza. Aí nós temos um pequeno texto, né? Energia mecânica e quantidade de calor. Quanto mais rápido personagens dos filmes esfregavam a madeira uma na outra, maior era o calor obtido e, consequentemente, surgia o fogo. Ao levar um tombo de calça jeans, seu joelho queimava, porque o atrito da calça com a pele em alta velocidade produzia um calor excessivo, machucando a pele. Já o aquecimento produzido ao esfregar as mãos também é resultado do atrito em alta velocidade. Estes exemplos são algumas situações que nos possibilitam relacionar a energia mecânica com a quantidade de calor produzida. Então tá aí na sua apostila, pessoal. Tá aí na sua apostila, né? Então todos esses exemplos, né, relacionam a energia mecânica com a quantidade de calor produzida. Aí depois nós temos lá, ó, cite outros dois exemplos em que o aquecimento acontece por transformação de energia mecânica. 2. Ao se utilizar uma furadeira, percebe-se que a temperatura da broca aumenta. De onde vem a energia para que isso aconteça? Descreva as energias envolvidas no processo e as transições ou transformações que ela sofre. Pensa um pouquinho, pessoal. Vamos refletir um pouquinho sobre essa questão. Uma furadeira, nós temos a energia elétrica. A energia elétrica produz um movimento rotacional. Aí esse movimento rotacional, com atrito com a superfície que nós vamos fazer um furo, aquece. Aí nós temos a presença também da energia sonora devido ao barulho, a energia térmica devido ao aumento da temperatura das superfícies em contato. Então, olha quantas energias envolvidas. Aí, ó, para saber mais, utilize um livro didático e explicação do seu professor para responder às próximas questões. Olha só, essa questão aqui, pessoal. Calcule a variação de temperatura sofrida por 6 kg de uma substância de calor específico 0,6 calorias dividido por gramas graus Celsius, que fica exposta durante 20 segundos a uma fonte térmica que fornece 2.000 calorias por segundo. Como que monta essa equação? Quer saber a variação de temperatura. Então, o primeiro passo é calcular a quantidade de energia que este corpo está absorvendo. Então, se a cada segundo essa fonte térmica libera 2.000 calorias, né, em 20 segundos vai ser 20 vezes 2.000. Multiplicando 20 vezes 2.000, o que nós temos, pessoal? Vamos fazer isso daí, né? Anotem aí por gentileza. Então, o primeiro passo é nós determinarmos a quantidade de energia que a fonte térmica está fornecendo. Então, se em 1 segundo ela fornece 2.000 calorias, em 20 segundos vai ser x. Então, x vai ser igual a 20 multiplicado por 2.000. Multiplicando 20 por 2.000 vai dar 40.000 calorias. Beleza. Então, pessoal, eu tenho a quantidade de calor absorvida pelo corpo. 40.000 calorias. Ele dá o calor específico, observa a unidade, está em caloria, grama, grau Celsius.
A variação sofrida à massa é 6 quilogramas, tá? Olha quem está chegando, pessoal. Ana Clara. Bom dia, Ana Clara. Seja bem-vinda. Estamos na apostila, tá? Estamos aí na apostila. Página 32. Estou explicando aqui o exercício 3, tá? Então, estou explicando aqui o exercício 3 para vocês conseguirem fazer. Então, a massa dessa substância 6 quilogramas, que equivale a 6.000 gramas. A fórmula que vocês vão utilizar é a massa, calor, que é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Ele quer que você determine a variação de temperatura. Então, a variação de temperatura vai ser igual ao calor que ele absorveu dividido pela massa e pelo calor específico. O calor que ele absorveu, galera, é 40.000, tá? 40.000 calorias. A massa, 6.000 gramas. E o calor específico, olha lá, vale 0,6 calorias por graus Celsius. Então, vai ficar 40.000 dividido por 6.000 vezes 0,6. Então, 40.000 eu posso escrever como 4 vezes 10 elevado à quarta potência. 0,6 é a mesma coisa que 6 vezes 10 elevado a menos 1. 6.000 é a mesma coisa que 6 vezes 10 elevado à terceira. 6 vezes 6 vai dar 36. 10 elevado à terceira multiplicado por 10 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 10 elevado ao quadrado. Então, vai dar 4 vezes 10 à quarta, dividido por 3,6 vezes 10 elevado à terceira. 4 dividido por 3,6 é aproximadamente 1. Vezes 10 elevado à primeira, vai dar uma variação de temperatura, galera, de aproximadamente 10 graus Celsius, tá? 10 graus Celsius. Ok? Aí depois, ele pede para você, ó, vamos pesquisar. Desde a antiguidade, os gregos discutiam sobre a natureza do calor. Esse debate intensificou-se após os séculos XV e XVI, período do Renascimento. No século XVIII, o calor já era um velho conhecido do pensamento científico. Benjamin Thompson, conde de Rumford, colaborou para estabelecer a teoria física, incluindo a revolução do século XIX em termodinâmica. Sob a orientação do seu professor, pesquise juntamente com um colega qual era a dúvida de Rumford e como o trabalho com os canhões o auxiliou a discordar do modelo do calórico. Apresente aos colegas as conclusões da dupla. Aí eu vou deixar aí com vocês fazer essa pesquisa, tá? Sobre a história do conceito de calor e sobre o modelo do calórico que depois perdeu-se a sua validade. Aí nós temos na página 33, o equivalente mecânico do calor, tem um texto, né? Que vocês vão ler esse texto, tem também até um simulador, né? A qual ele relaciona, pessoal, energia mecânica em energia térmica, né? A elevação da energia. Então, energia potencial gravitacional igual ao calor. Aí a gente consegue determinar a variação da temperatura. Aí ele fala que, ó, explique as transformações de energia envolvidas no experimento de Joule. Eu também preparei aqui o calor como energia da experiência de Joule, tá bom? Preste atenção. Por volta de 1840, o físico inglês James Prescott Joule propôs-se comprovar experimentalmente a relação entre trabalho e calor que havia sido proposta por Thomson. Para a sua experiência, constituído por um recipiente termicamente isolado, contendo água e uma roda com pás.
As pás eram acionadas por pesos suspensos no exterior, que ao caírem faziam-nas rodar, e estas, por sua vez, transferiam energia como trabalho para a água, provocando-lhe um aumento de temperatura. Joule repetiu a experiência fazendo medições com diferentes pesos e alturas, tendo verificado que, em todos os casos, era necessária a mesma quantidade de trabalho para aumentar em 1 grau Celsius 1 grama de líquido. Relacionou assim a caloria, unidade de calor, com a unidade de energia mecânica que recebeu o seu nome, Joule. Das experiências de Thomson e de Joule, resultou o reconhecimento de que o calor é energia. Atualmente, e graças ao trabalho destes dois físicos, sabemos que o calor é energia transferida espontaneamente entre sistemas que se encontram a diferentes temperaturas. Então está aí, pessoal, a experiência de Joule, né? Então ele colocava um peso aqui, aí esse soltava por gravidade e movia as hélices. E com a agitação da água, elevava a temperatura da água era elevada. Então, a gente concluir. Então, nós temos aqui a experiência de Joule. Vamos agora ver aqui a experiência de Thomson. A origem do termo calor, inicialmente conhecido como calórico, é atribuída a Lavoisier, que o definiu como um fluido misterioso que se transmitia espontaneamente de um corpo quente para um corpo frio. Benjamin Thompson, contemporâneo de Lavoisier e estudioso deste fenómeno, ficou intrigado com a entrada em ebulição da água que arrefecia as brocas metálicas usadas na construção de canhões. Concebeu então uma experiência na qual verificou que o aumento de temperatura não dependia da massa que era retirada do canhão e que não existia uma diminuição da capacidade de gerar calor durante o processo. Foi então que Thomson associou o aumento da temperatura verificado na água ao movimento e não à libertação de qualquer substância. Concluiu assim que o calor poderia ser produzido pelo trabalho, contribuindo igualmente para a queda do modelo do calórico de Lavoisier. A origem do termo calor. Então, pessoal, o termo calor, então os cientistas da época achavam que era um fluido, né? Um fluido. E devido às experiências do Rutherford, né, do Conde de Rutherford e de Thomson, perceberam que não era um fluido, estava mais associado a movimentação, né, a uma diferença de temperatura entre os corpos que eles observavam o surgimento do calor. E quando começou a fabricar os canhões, em que havia a presença do atrito e da movimentação de um torno, né, e percebeu ali o surgimento do calor. E com isso, pessoal, ele pede aqui, ó, explique as transformações de energia envolvendo experimentos de Joule. Então a gente viu lá energia potencial gravitacional, que se transforma depois em energia cinética, e a energia térmica, né? Porque com essa movimentação das pás, das hélices, né, do dispositivo, a movimentação dessas hélices fazia com que elevasse a temperatura da água. Depois, na questão 2, ele fala: considere um objeto com massa 8 kg e que ele cai de uma altura de 4 metros por 16 vezes, calcule a quantidade de energia transmitida para a água. Utilize gravidade igual a 9,8 metros por segundo. A gente vai usar essa fórmula aqui, pessoal. Ó, massa do bloco vezes a gravidade vezes a altura. E foram 16 vezes esse lançamento. Então, para você calcular a quantidade de energia transferida, né, transmitida pela água, primeiro vamos calcular a energia de uma queda. Então, nós temos lá a massa do bloco. A massa do bloco vale 8 kg. Depois, a altura, 4 metros. E depois, a gravidade, 9,8
metros por segundo ao quadrado. A energia potencial gravitacional, a fórmula matemática é a massa, olha lá, ó, massa, olha lá, a massa do bloco vezes a gravidade vezes a altura. Então, a massa do bloco é 8, a gravidade 9,8 e a altura 4 metros. Então, a gente pode ver aqui, ó. Para facilitar o cálculo, né, vamos usar a calculadora. Olha lá, ó. 8 quilogramas vezes 9,8, que é a gravidade, vezes 4, que é a altura. Então, vai dar 313,6 joules. Como a energia total transmitida, como ele fez 16 lançamentos, vai ser 16 vezes 313,6. Então, eu vou pegar esse resultado, vou multiplicar por 16, que resultará em 5.017,7 joules, tá? Então, calcule a quantidade de energia transmitida para a água. Então, a quantidade de energia transmitida para a água é de 5.017,6 joules. Depois, no 3, ele pede, utilizando a mesma massa da questão anterior, 8 kg, e alterando apenas a altura para 6 metros, determina a quantidade de energia transmitida para a água. Alterando a altura, pessoal, então vou lá pegar 8, multiplicar por 9,8, em vez de multiplicar por 4 metros, agora eu vou multiplicar por 6 metros, tá? 6 metros. Então, eu venho aqui, vou pegar 8 vezes 9,8 vezes 6, 470,4 joules. Como foi feito 16 lançamentos, vamos multiplicar esse resultado por 16. Então, vai ficar vezes 16, que resultará em 7.526,4 joules. Aumentando a altura, aumenta a quantidade de energia mecânica potencial, né, energia potencial gravitacional, aumenta a energia transferida para a água. Depois ele fala, o que você observa nos resultados das questões 2 e 3 quando alteramos os dados de altura? E por que isso acontece? Acontece por conta do aumento da energia potencial gravitacional. Quanto maior a energia potencial gravitacional, maior será a energia a ser transferida para a água. Se a alteração ocorrer na massa do objeto, por exemplo, 12 kg, o que consequentemente ocorrerá com a temperatura da água? Também vai aumentar, pessoal, porque a energia potencial gravitacional ela é diretamente proporcional à massa e à altura. Então, pessoal, essa é a nossa atividade, tá? Acho que até aqui, a atividade da página 33, né? Isso mesmo, né, pessoal? Deixa eu ver aqui, opa. Isso, aí tem um experimento da lixa, a pesquisa, a experiência de Joule, né? Tá aqui, ó, pessoal. Eu coloquei no material roteiro de estudo, né? Só para vocês analisarem, né? O experimento de Joule. E era isso. Se tiverem mais dúvidas, mandem para mim, mandem para o WhatsApp que eu estarei explicando. Aqui são as questões da atividade online, pessoal. Eu vou montar um vídeo explicativo sobre ela, tá bom?
a nossa... Deixa eu ver aqui, eu gostaria também de aproveitar. Também vou disponibilizar para vocês para vocês as videoaulas do Centro de Mídias, para vocês acompanharem, para vocês terem acesso. Uma outra coisa aqui que eu achei interessante, pessoal, esse vídeo aqui, ó, sobre... Firmeza, galera de sempre, meu nome é Fabiano de Lima, sejam bem-vindos ao nosso canal Multi Sobrevivente. E nesse vídeo aqui, eu reuni várias técnicas, são elas primitivas ou semi-primitivas, para fazer fogo. Então, eu peguei vários vídeos que eu já assisti, canais que eu gosto, e vou estar colocando aqui para vocês darem uma olhada. E essas pessoas aí, elas não são só do Brasil, elas são de outros países também. E o nome do canal delas, né, e a época que o vídeo foi feito, vai aparecer aí embaixo na hora que o vídeo estiver rodando. Confiram, essa técnica é conhecida como fogo com bambu no estilo serra, porque vocês serram um bambu com o outro até gerar um tanto de atrito certo e pegar fogo na mecha. O segredo dessa técnica é: o bambu tem que estar seco e ele não pode estar apodrecendo. O movimento tem que ser forte e rápido e tem que sair o máximo de fumaça possível. Assim que pegar fogo na mecha, a fumaça vai ser constante. Então aí vocês vão saber que deu certo o procedimento. O nome dessa técnica é Bamboo Fire Piston, ou seja, fogo com pistão de bambu. Ela consiste na utilização de duas peças, certo? Que uma encaixe dentro da outra. Aí a pessoa bate numa peça, gera um aumento de temperatura dos gases lá dentro, que acaba incendiando um tipo de mecha vegetal típico da região onde esse método aí é utilizado. Olha que interessante, formação do fogo, pessoal, Fire Hand Drill, através do atrito, gente. fogo com pauzinho no estilo broca manual, que como o próprio nome diz, consiste em vocês fazerem um movimento de broca com uma vareta, né? E essa ponta dessa vareta vai estar em contato com a madeira plana, vai gerar um pozinho ali, que consequentemente vai acabar pegando fogo e criando uma brasa. Aí a formação do fogo, da brasa. O nome desse método é Bow Drill, ou seja, com pauzinho no estilo Brock Arc, certo? Que é bem parecido com o Hand Drill, só que em vez de vocês fazerem o giro da vareta com a mão, vocês vão utilizar um arco, e esse arco ele gera mais temperatura que a broca manual, no caso, e vocês conseguem trabalhar madeiras mais duras com essa técnica. O nome dessa técnica é Tinder Bow Drill, que apesar do nome estar em inglês, o cara que desenvolveu esse método, ele é brasileiro, e realmente essa técnica aí, ela é uma técnica muito legal mesmo, beleza? Ele utiliza o método arco e broca, só que em vez de ele usar uma madeira como base, ele utiliza um cogumelo, que eu conheço como casco de cavalo, outras pessoas chamam de amador, e outras pessoas chamam de Tinder. Ou seja, conforme ele está fazendo um movimento de arco lá, a ponta, né, da broca entra em contato com o cogumelo, e esse cogumelo acaba pegando fogo e gerando uma pequena brasa para fazer fogueira. O nome dessa técnica é Fire Flow, que consiste em vocês atritarem uma madeira com ponta em uma outra madeira até o atrito ser o suficiente para fazer o pozinho de carvão pegar fogo. Como outras técnicas baseadas em madeira, vocês vão ter que saber a madeira que o cara está utilizando, e nesse caso aí é necessário fazer muita força e ter muita velocidade no movimento. Eu não sei que tipo de madeira que ele está utilizando, provavelmente uma, né, oriunda lá dos Estados Unidos. The plow. Cool. There it is. Smoke is coming from my pile. We have an ember. O nome dessa
técnica é fire roll, que no caso se chamaria rolo de fogo. A gente tem versão nacional dela, mas não tão primitiva quanto essa que vocês vão ver. Essa técnica consiste em pegar um pouco de fibra vegetal, né, moer ela na mão para ela ficar fininha e inflamável. Aí depois disso o cara faz um rolinho com essa fibra e começa a tritar esse rolo com uma pedra ou com uma madeira. E conforme ele vai passando a pedra e a madeira em cima desse rolinho vegetal, ele acaba esquentando e pegando fogo no meio. O nome desse método é Fire Tongue Rattan. No caso, o rattan é uma planta parecida com o cipó, mais ou menos, só que ela é muito flexível e muito resistente. E aí o cara utiliza esse tal de rattan para fazer um movimento de serra em um graveto, e aí o atrito acaba gerando uma brasinha lá e ele utiliza essa brasinha para fazer uma fogueira. Eu acredito que não exista esse tal de rattan aqui no Brasil. Pode ser que exista plantas dessa família, mas não sei se elas são boas para fazer essa técnica. Porém, estou pesquisando outros materiais que possam ser utilizados. E assim que eu descobrir alguma coisa, eu falo para vocês. O nome dessa técnica é Firestone, que consiste em vocês baterem uma pedra na outra para que seja gerada uma faísca, e essa faísca ateie fogo no material vegetal bem inflamável. Eu tentei replicar essa técnica aqui na minha região, certo? Só que eu tive que comprar as pedras porque eu não acho por aqui. E as pedras são a pirita e a marcassita. Porém, a faísca que sai quando vocês batem essas duas pedras aí, ela é muito fraca e não foi o suficiente para atear fogo nos materiais inflamáveis que eu conheço. Eu perguntei para o rapaz lá que material que ele utilizava, ele disse para mim assim, que era uma madeira parcialmente podre, que eles chamam por lá, né, nos Estados Unidos, de punk wood. Eu tentei encontrar materiais similares aqui, porém eu ainda não descobri. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Assistam outros vídeos do meu canal. Se você não é inscrito aqui, se inscreva e dê aquele like para me dar aquele apoio. Ative o sininho para receber notificações de... Então é isso, meus alunos. Então, só para nós revisarmos, eu passei as orientações, atividades a serem realizadas essa semana. Solicito aos alunos também fazerem as atividades online, inclusive as do primeiro bimestre. Aqueles alunos que não fizeram podem fazer. Qualquer coisa, não sabe o link, entra no canal do Facebook, do grupo da sala, estão todas lá. Mas também pode me mandar uma mensagem no WhatsApp, que eu também estarei atendendo. Eu vou... então, espero ter esclarecido as orientações sobre essas atividades para essa semana. Então, vocês têm que responder e realizar as atividades das páginas referente a 31 a 33 do material de vocês. Tirem uma foto e me enviem uma solicitação. Coloque o seu nome e o seu número e a sua turma no caderno, tá? Para eu poder facilitar a identificação. Encerro por aqui, desejo uma excelente tarde para vocês, um bom almoço, fique com Deus e até a nossa próxima aula. Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.